Muitas pessoas pensam que o osso não tem vida, mas essas pessoas estão muito enganadas. O osso é um órgão, pois é uma estrutura viva e muito complexa, composta por vários tipos de tecido, como o tecido ósseo, sanguíneo, nervoso, cartilaginoso e conjuntivo, que trabalham juntos para desempenhar funções vitais para o bom funcionamento do organismo. E aí, gente? Bom ou não? Como é que vocês estão? Então, esse vídeo vai ser um de alguns vídeos relacionados ao sistema esquelético, né? E é o seguinte, velho. Eu, antes de estudar, eu não sabia que o osso era tão complexo, que tinha tanta coisa dentro do osso. Eu pensava que o osso era um pedaço de troço seco, né? Mas aí, com o tempo estudando, eu fui vendo que é muito mais que isso. E eu espero que com esse vídeo eu consiga esclarecer alguns conceitos do osso e do sistema esquelético como um todo. Então agora é o seguinte, vamos falar sobre o tecido ósseo. O que é o tecido ósseo? O tecido ósseo ele é formado por uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Isso no meio extracelular. Como assim no meio extracelular? Tudo que acontece fora da célula é considerado extracelular. Tudo que acontece dentro da célula é considerado intracelular. Então, o meio extracelular do tecido ósseo, ele tem uma parte orgânica e ele tem uma parte inorgânica. Essa parte inorgânica, ela é composta por minerais, como cálcio, fosfato, fósforo. A parte orgânica é composta, por exemplo, por fibras de colágeno tipo 1, o que dá uma certa flexibilidade para o osso. Se fosse só a parte mineralizada, ele quebraria muito fácil. Mas como tem essas fibras de colágeno, o osso acaba tendo uma flexibilidade maior. Gente, eu já até coloquei no quadro aqui os osteoblastos. O que são os osteoblastos? Os osteoblastos são células cuboides que têm a função de produzir a matriz óssea. Essa matriz óssea, ele vai depositar o cálcio, aonde vai acontecer toda a remodulação do osso. Por exemplo, se acontecer uma fratura, é ele que vai salvar o osso, entendeu? Então é basicamente ele que produz o osso, ele que conserta o osso, ele que, entendeu? É ele que produz o osso. Essas células são responsáveis pela formação e manutenção do tecido ósseo, produzindo a matriz óssea e depositando minerais para torná-la rígida. Eles são essenciais para o crescimento ósseo, reparação de fraturas e manutenção da densidade óssea ao longo da vida. Sua atividade é regulada por hormônios e outros fatores, e quando ficam aprisionados na matriz que eles mesmos criam, se transformam em osteócitos. Gente, e eu falei sobre o osteoblasto, agora eu vou falar sobre o osteócito. E é o seguinte, os osteócitos, eles são os osteoblastos, só que mais velhos. Quando o osteoblasto já produziu muita matriz óssea, ele fica envolto em matriz óssea. E quando isso acontece, ele vira o osteócito. O osteócito, ele não tem, por exemplo, uma atividade tão intensa igual os osteoblastos, mas eles também trabalham. Só que eles fazem mais a manutenção do osso, né? Eles não ficam responsáveis pela produção da matriz óssea. Eles ficam mais responsáveis por fazer a manutenção do osso ali dentro do osso mesmo, dentro da matriz óssea, né? Os osteócitos estão localizados em cavidades ou em lacunas dentro da matriz óssea. Os osteócitos originam-se de osteoblastos quando estão envolvidos completamente por matriz óssea. Os osteócitos têm um papel fundamental na manutenção da integridade da matriz óssea. Gente, eu falei sobre os osteoblastos,
os osteócitos e agora eu vou falar sobre os osteoclastos. Os osteoclastos, eles são células multinucleadas, ou seja, eles possuem mais de um núcleo, não apenas um, como os osteoblastos e os osteócitos, eles possuem vários núcleos. E qual a função dos osteoclastos? A função do osteoclasto é basicamente quebrar o osso. Mas por que eu coloquei entre aspas? Porque não é quebrar mesmo o osso, né? Tipo assim, no sentido de quebrar o osso mesmo. Ele faz uma reabsorção óssea. Quando, por exemplo, o osteócito morre, ele pega e reabsorve aqueles minerais ou aquela parte proteica daquele osteócito. E o mesmo vale pro osteoblasto. Se tiver algum osteoblasto com defeito, alguma coisa, o osteoclasto ele entra fazendo a reabsorção dessa parte orgânica e mineral do osteoblasto ou o osteócito. Gente, é meio confuso, né? Osteoblasto, osteócito, osteoclasto, mas se prestar atenção certinho, dá para entender. Os osteoclastos são células gigantes em comparação com os osteoblastos e os osteócitos. Sua função principal é a reabsorção óssea, quebrando e dissolvendo a matriz óssea antiga ou danificada para liberar minerais como cálcio, permitindo a remodelação e regeneração do osso. Trabalham em conjunto com os osteoblastos, que constroem o osso novo, para manter a saúde e o equilíbrio do osso. O certo mesmo é que tenha um equilíbrio. O osteoclasto quebra e o osteoblasto produz. Quando tem um certo desnivelamento desse equilíbrio, o osteoclasto quebra muito mais do que o osteoblasto produz, a pessoa pode acabar desenvolvendo problemas, né, doenças, como por exemplo a osteoporose. Primeiro a osteopenia e depois pode desenvolver uma osteoporose. Todos os ossos sustentam o corpo, mas a gente divide ele em esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele é composto por crânio, coluna vertebral, costelas e o externo, que é um ossinho que fica aqui no meio. Já o esqueleto apendicular é constituído pelos membros superiores, no caso os braços, e os membros inferiores, no caso as pernas. Também conta com a cintura escapular, escápula, clavícula e a cintura pélvica. Além de sustentar o corpo, o osso possibilita a locomoção. Locomoção é o ato de mover-se ou deslocar-se de um lugar para o outro. O sistema muscular e esquelético trabalham juntos para gerar movimentos como correr, andar, pular ou nadar. Alguns ossos têm a capacidade de produzir novas células sanguíneas. Esse processo é chamado de hematopoiose e ocorre na medula óssea vermelha, um tecido esponjoso encontrado dentro de alguns ossos, como os ossos chatos do quadril, externo, costela e crânio, e as extremidades dos ossos longos, como o fêmur ou húmero. O processo de formação de novas células sanguíneas acontece dentro da medula. Células tronco hematopoéticas ou progenitoras se dividem e amadurecem. Essas células dão origem a todas as células do sangue. Eritrócitos ou glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio, leucócitos ou glóbulos brancos que fazem a defesa do corpo e as plaquetas que trabalham na coagulação sanguínea. O osso, ele é uma espécie de armazenamento de cálcio do nosso organismo. O corpo, ele sempre vai priorizar os níveis ideais de cálcio no sangue do que no osso.
Isso porque para a gente fazer atividades vitais do dia a dia, como caminhar, correr, pular ou qualquer coisa do tipo, o corpo precisa de cálcio para fazer a contração muscular. E se você pensar um tiquinho, você vai lembrar que o nosso coração, ele é um músculo. Então ele precisa de cálcio para bombear sangue para o sistema circulatório, né? O cálcio no sangue é crucial para funções como a contração muscular, a transmissão de sinais nervosos e a coagulação sanguínea. Os ossos funcionam como o principal local de armazenamento de cálcio do corpo, mais de 99%. Eles servem como um banco de cálcio, onde o mineral pode ser rapidamente mobilizado para a corrente sanguínea quando os níveis caem, e para onde os excessos podem ser depositados quando os níveis estão altos. A gente tem dois tipos de tecido ósseo: o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. O tecido ósseo compacto, o nome já fala, ele é compactado, ele é mais rígido, ele é mais duro. Também conhecido como cortical, o tecido ósseo compacto forma a camada mais externa, densa e rígida dos ossos, e é responsável por fornecer a maior parte da força mecânica e suporte do corpo. Sua localização principal fica na diáfise dos ossos longos, como o fêmur e húmero. Sua estrutura é organizada em unidades cilíndricas e repetitivas, chamadas osteônios ou sistema de Havers. Gente, eu não sei se está muito certo essa pronúncia, mas eu acho que é sistema de Havers mesmo. Cada osteônio possui um canal de Havers central que abriga vasos sanguíneos e nervos, permitindo a nutrição do tecido vivo. Canais perpendiculares, chamados de canal de Volkmann, é outro nome que eu não tenho certeza se está certo, Volkmann, conectam os canais de Havers entre si e com a superfície do osso. Então, pelo que eu entendi aqui, é o seguinte, ó, esses canal de Havers, ele fica na vertical do osso, né? Imagina assim, de cima para baixo ali no osso do fêmur. Ele é como se fossem uns tubos na vertical. E nesses tubos tem vasos sanguíneos e nervo, aonde acontece a nutrição do tecido vivo. E esses canais de Volkmann é como se fosse na diagonal. Ele conecta, né, é como se estivesse cortando esses canais de Havers, mas tipo assim, na diagonal, indo para a superfície do osso. Já o tecido ósseo esponjoso, ele tem uns buraquinhos. O nome já fala também, é como se fosse uma esponja. Imagina uma esponja. Ele tem uns buraquinhos, uns espacinhos. Sabe aqueles queijos daqueles desenhos que é cheio de buraquinho? Então, é como se fosse parecido com isso. Também conhecido como trabecular, o tecido ósseo esponjoso é poroso e leve, abriga a medula óssea vermelha e é bem mais leve se comparado com o osso compacto. Tem predominância nas extremidades dos ossos longos, crânio, pelve e vértebras, cercado por osso compacto. É totalmente vascularizado, com vasos sanguíneos que nutrem os osteócitos através de canalículos. Sua função é fornecer suporte estrutural leve, absorve impactos e permite a produção de células sanguíneas. Gente, no mais é isso mesmo. Como eu já disse no início, esse vai ser um de alguns vídeos relacionados ao sistema esquelético. Então, se você gostou do vídeo, já curte, comenta, compartilha, segue aí para não perder os próximos vídeos. No mais é isso, agradeço aí a atenção de todo mundo. Obrigadão.